Então, eu coloquei o significado delas. É a ciência que estuda os fenômenos químicos, e na física é a ciência que estuda os fenômenos físicos. Tá? Depois, a gente tem a definição de matéria. Oi. Eu pensava que esse ano a gente ia estudar a gravidade. Também, vamos estudar, sim. Vamos sim. Também vamos, só que mais para frente um pouquinho, tá? Mas vamos estudar sim. Aí o primeiro conceito que a gente tem, ó, que em todas as aulas de química praticamente a gente fala, e vocês já falaram aí, que é a matéria, tá? Essa matéria aí não é matéria de disciplina, não. Matéria química, matéria de ciências, não. É a matéria relacionada ao estudo da química, né, do universo. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Então, por exemplo, aqui em cima da minha mesa, eu tenho vários exemplos de matéria. Eu tenho a minha agenda, eu tenho o meu caderno, eu tenho o meu estojo, eu tenho régua, eu tenho caneta, eu tenho tudo aqui em cima da mesa, ocupando um lugar no espaço. Que lugar é esse? Aqui da mesa, né? A minha mesa. Então, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, a gente vai definir a partir de agora como matéria. Tá? Eu dei o exemplo aí do ouro, né? O ouro da natureza. Todo ouro encontrado na natureza é um exemplo de matéria. Depois, a gente tem uma outra definição importante, ó, que vocês falaram aí também, mistura. O que é isso? Qual é o significado dessa palavrinha, mistura? São duas ou mais substâncias agrupadas. E aí eu dei um exemplo do lado, ó, H2O. A água, essa é a fórmula química da água, H2O. A água é um exemplo de mistura. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias agrupadas. Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Mais para frente a gente vai estudar isso também, tá? É só para vocês já irem se acostumando com essas palavrinhas, porque essas palavrinhas a gente vai falar a partir de agora em várias aulas. Depois a gente tem a palavrinha corpo, que eu dei como significado porção limitada de matéria. Então, a gente tem a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu dei o exemplo de ouro, que é o todo da natureza, todo o ouro da natureza. E a gente tem o corpo. O que é o corpo? É uma porção limitada da matéria. Então, a gente tem o todo o ouro da natureza. Quando a gente tem uma porção limitada, uma porção menor, a gente vai chamar isso de corpo. E aí eu dei o exemplo como uma barra de ouro. A gente tem o todo, que é o ouro todo da natureza, como matéria. Se a gente tiver uma barra de ouro, a gente tem um corpo, que é uma porção limitada de matéria, tá? Depois, a gente tem o objeto. O que é o objeto? São corpos trabalhados com um determinado uso. Então, quando a gente pega uma porção limitada de matéria, que é o corpo, e faz alguma coisa, cria alguma coisa com esse corpo, e essa coisa tem uma utilidade, a gente vai chamar isso de objeto. Então, por exemplo, dei o exemplo aí, um anel de ouro, né? Um anel, ele teve que ter o todo, que era a matéria. Depois, a gente teve uma porção limitada, que era uma barra de ouro, e da barra de ouro a gente fez um anel, que é um corpo trabalhado com um determinado uso, que serve para enfeitar o nosso dedo, um brinco, né, que serve para enfeitar a nossa orelha, e assim por diante. Toda vez que a gente tiver um corpo com uma determinada utilidade, a gente vai chamar isso de objeto. Se servir para alguma coisa, a gente chama isso de objeto. Tá? Então,
Esses três conceitos aí, eles estão um debaixo do outro, vem um seguido abaixo do outro, por conta deles estarem relacionados. Matéria está relacionada com o corpo, que está relacionado com o objeto. Um é o todo, o outro é uma porção, e o outro é a utilidade dessa porção. Alguma dúvida até aqui? E vão copiando aí. Não? Tudo ok por enquanto? Sim. Ok. Aí nós temos a palavra fenômeno, ó, que apareceu lá em cima na definição de química e física. A gente definiu como ciência que estuda os fenômenos químicos e ciência que estuda os fenômenos físicos. Então, essa palavrinha fenômeno aparece lá nas duas definições. O que é um fenômeno? É qualquer transformação da matéria. Então, toda vez que a gente tem uma matéria que ela consegue ser transformada, aí a gente chama isso de fenômeno. Esse fenômeno, ele pode ser de dois tipos. E aí a gente vai entender agora a diferença de cada um. Ó. Quando que a gente vai chamar de fenômeno químico? Quando? Fenômeno químico são transformações da matéria com alteração de sua composição. Professora, a senhora leu e eu não entendi nada. O que significa isso? Então, vamos entender pelo exemplo. Queima do papel. Vamos imaginar que eu tenho essa folha de papel e aí eu coloco fogo na folha de papel, tá? Quando eu coloco fogo na folha de papel, eu vou continuar tendo o papel? Ela vai continuar sendo folha se eu botar fogo aqui? Acho que não. Não, né? Ela vai virar o quê? Cinza. Vai se Cinza, espalhar. muito bem. Isso aí, cinza. Todo mundo já deve ter colocado fogo em alguma coisa, né? Aí, quando a gente coloca fogo, no caso do exemplo do papel, ele vira uma foligenzinha, uma cinza. Se a gente apertar, suja até a mão. Quando acontece isso na transformação, quando a gente tinha uma coisa e a gente não tem mais essa coisa, ela virou outra coisa, a gente chama isso de fenômeno químico, tá? Então, repetindo, fenômeno químico são transformações da matéria com alteração na sua composição. Então, eu tinha o papel e agora eu não tenho mais, ele se alterou, ele virou uma cinza, tá? Então, quando tem alteração na composição, deixou de ser papel e virou outra coisa, a gente vai classificar isso como um fenômeno químico. Agora, quando é um fenômeno físico, são transformações da matéria sem alteração de sua composição. Aí eu dei o exemplo aí da fusão do gelo, tá? Então, vamos pensar nesse calor que está fazendo, né, de 40 graus, pelo menos esses dias aí, às vezes até passando os 40, a gente quer uma água geladinha. Aí abriu a geladeira, a água ainda está quente. Aí eu quero uma água mais gelada. Eu vou lá, pego um cubinho de gelo e coloco no copo para tomar uma água bem geladinha. Se eu deixar essa forminha de gelo em cima da mesa ou em cima da pia, o que vai acontecer com esse gelo? Vai derreter. Vai derreter. Mas de que era feito o gelo? Água. Água. Quando ele derreteu, quando o gelo derreteu, o que virou? Água. Água de novo. Água de novo. Deixou, mudou alguma coisa aí? Era água congelada, né? Só que a gente deixou em cima da pia, com o calor que tá, derreteu. Mas continuou sendo água. Deixou de ser água?
Não. Não. Então, não teve uma alteração na sua composição. Ela era água e continuou sendo água, só que era água congelada e agora está água líquida. Tá? Só mudou o estado, mas não mudou a composição. O exemplo do papel, ele mudou. Ele era papel, agora é cinza. Então, quando acontecer isso, quando for uma coisa e mudar para outra, a gente diz que ocorreu alguma alteração ali na composição. Aí a gente vai classificar como fenômeno químico. No fenômeno físico já é o contrário. Há uma transformação da matéria, porém, sem uma alteração. Era água, mas continuou sendo água, só que era água congelada e virou água líquida. Todo mundo entendeu? Entendi. Agora, o que vai acontecer na hora que a gente for fazer uma atividade com relação a isso? Se a gente fizer a atividade correndo, classificar correndo, fenômeno químico, fenômeno físico, fenômeno químico, a gente erra todos, tá? Qual é o segredo para isso? Tem um exemplo? Eu vou pegar esse exemplo e vou analisar o que está acontecendo. Era um papel, mas eu coloquei fogo, ele virou cinza. Então, ele não é mais papel, ele virou outra coisa. Então, eu vou classificar como fenômeno químico, porque teve uma alteração. Era água congelada, mas aí eu deixei em cima da pia, derreteu, mas continuou sendo água, só que água líquida. Então, vai ser um fenômeno físico, porque não alterou a composição da água. Ela continua sendo água. A gente vai ter que analisar um por um, ver se aconteceu alguma mudança ou não. Se acontecer alguma alteração, alguma mudança, a gente sempre vai classificar como fenômeno químico. Se não ocorrer nenhuma mudança, se continuar do mesmo jeito, aí a gente vai classificar como fenômeno físico. Só que essa atividade a gente tem que fazer com bastante calma e tentando entender o que está acontecendo, tá? Para a gente poder perceber se está ocorrendo alguma alteração ou não. Todo mundo entendeu? Aos pouquinhos vocês vão entendendo melhor. Conforme a gente for nas nossas aulas falando, a gente vai vendo que existem outros exemplos e aí a gente vai analisando esses exemplos também. Certo? E por último, nós temos... Pode falar, quem ia falar? Não, tá tudo certo. Ok. E por último, a gente tem um outro exemplo que a gente também fala demais, tá? Só que até então, a gente falava de forma errada. Agora a gente já vai tentar se policiar mais com relação a essa palavrinha aí, que é a palavra massa, tá? Massa significa quantidade de matéria. Então, vejam se vocês concordam. Em algumas situações, a gente acabava usando essa palavra de forma equivocada, tá? E aí, agora, nas nossas aulas, a gente vai ter que parar, pensar e ver o que a gente realmente está querendo explicar ou falar para a gente não dar uma explicação errada. Por exemplo, eu tenho uma régua, tá? Se eu colocar essa régua numa balança, ela vai dar lá a massa dela, e aqui deve ter o quê? Uns 30, 40 gramas, mais ou menos, tá? Esses 30 e 40 gramas dessa régua é a massa dessa régua. Só que muita gente usava a palavra peso, tá? A gente costuma usar essa palavra peso. Quanto que você pesa? A gente fala assim, né? Eu peso 40 quilos. Só que, quando a gente estuda química e física, se a gente usar a palavra peso,
a gente acaba usando essa palavra de forma errada, porque peso na física significa uma outra coisa, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. Então, a partir de agora, quando a gente quiser saber a quantidade de matéria de um corpo, a gente sempre vai usar a palavrinha massa. Então, o correto, quando a gente fala, qual é o seu peso, seria falar, qual é a sua massa? Eu tenho 60 quilos de massa, e não peso, tá? Na matemática, geralmente, vocês usam a palavra peso, mas aqui na física, o peso vai significar uma outra coisa. Então, a partir de agora, a gente vai ter que ter cuidado para não se equivocar. Ok? Porque às vezes, uma palavrinha na resposta de vocês pode deixar a resposta toda errada. Professor. Pode falar. Então, por que a gente fala peso? Por causa da matemática. Na matemática, usa essa nomenclatura peso. Só que quando a gente for estudar na parte da física, a gente tem uma fórmula que a gente calcula o peso, tá? E aí a gente vai ver que está relacionado à força e à gravidade, que vocês citaram aí, se a gente ia estudar a gravidade ou não. Quando a gente estiver próximo a estudar essa matéria, vocês vão ver que essa palavrinha peso vai aparecer. Só que se a gente estiver tratando do peso de objetos, né, do lápis, da régua, do caderno, na física a gente não vai mais usar essa palavrinha, a gente vai usar a palavra massa. Tá? No caderno, minha mochila tem... A mochila de vocês devem ter mais ou menos aí uns 3 quilos, né? Se tiver o material todo completo, com livro, caderno, estojo, uns 3 quilos mais ou menos de massa. Tá? A gente não vai mais usar essa palavrinha peso. Quando a gente chegar na matéria, vocês vão entender melhor o porquê. Mas a partir de agora, a gente já vai começar a se policiar e tentar não falar mais a palavra peso. Tá? E sempre massa. Ok? Ok. Tem alguém ainda copiando essas palavrinhas aí? Tô no finalzinho. Tá, então enquanto vocês terminam de copiar, eu vou conferindo aqui a minha chamada, para ver se o nome de todo mundo está aqui. Tá? Vão copiando aí, que já já eu vou mostrar uma outra coisa a vocês. Adam. Amanda. Amanda tá aí? Tem que responder, gente, que eu não consigo ver e nem consigo ver o chat. Aí tem que falar pelo microfone, tá? Ana Clara Barbosa. Andiara. André Luiz. Ana Luísa Conceição. Ana Luísa Silveira. Vocês estão me ouvindo? Ninguém está respondendo? Sim. Beatriz Ferreira. A Presente. professora tinha respondido, não sei se você viu. Eu não consigo ver, porque quando eu estou nessa tela aí, eu não vejo vocês e nem consigo ver o chat. Aí vocês têm que falar pelo microfone. Tá? Caio teve que sair, né? Teve que ir no dentista. Davi Ferreira. Presente. Ok.
Gabriel Freion. Eu. Gabriela Vitória. Eu. Gabriela Eveline. Eu. Gustavo. João Gabriel Almeida. João Guilherme. Presente. João Pedro Portela. Presente. João Vitor Vidipó. Você pulou meu nome? Quem é que está falando? Eu, Gustavo. Gustavo? Não, falei, Gustavo. Ah, desculpa, Você não, eu não não escutei, me não. ouviu, não? Tô aqui. Não, não Tá. ouvi, não. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Presente. Tailane. Presente. Leandra. Letícia Carran. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Matheus Mendes. Nicolas. Professora, Oi. você não viu o chat, né? É isso que eu ia Não, falar agora. eu E os não meninos estão consigo. botando presente, Ela só falou que várias não vezes dá que não consegue olhar o chat, gente. Eu não consigo, gente. Vocês têm que falar o presente. Quem O colocou aí? Lucas e o Maicon. Lucas Vicente e Maicon. Tá, Lucas Vicente. Quando tiver nessa tela aí de alguma atividade para vocês, eu não consigo ver o chat e nem ver vocês, só consigo ouvir. Aí, se eu estiver fazendo a chamada ou perguntando alguma coisa, vocês vão ter que responder pelo microfone, tá? Quando eu sair dessa tela, que eu vou sair já já, aí sim, aí eu consigo ver vocês e consigo ver no chat. Professora, Oi. você vai passar exercício hoje? Nós vamos fazer um exercício oral, tá? Por enquanto é só para copiar isso aí. Aí eu vou sair dessa tela e vou fazer um exercício oral com vocês sobre isso aí. Mas aí não vai precisar copiar, não. A gente vai fazer oralmente, tá? Pedro Henrique. Presente. Oi. Dan e Almeida também botaram no chat. Quem colocou? Adam e João Gabriel Almeida. Adam. João Gabriel Almeida, tá. Pedro Vidipó Henrique. também, professora. Vidipó também, tá. Renan. Renan colocou presente no chat. Tá. Sara. Tô aqui. Vitor Pereira. Presente. Vitória Gonçalves. presente. Vitor Costa. Presente. E Vitória de Andrade. Aqui, né? Vitória tá aí? Tá aqui.
Tem alguém que eu não chamei? Chamei todo mundo? Ok. Tem alguém que ainda está copiando aí até a massa, até o conceito de massa? Ou eu posso tirar da tela? Por mim, vai tirar. Posso tirar? Então, vamos lá. Você tá usando. Bom, agora eu consigo ver vocês. E o chat também. Agora vocês vão fazer o seguinte. Conseguem me ouvir? Sim. Tá. Eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês. Vocês vão pensar primeiro. Vocês não vão responder logo de tacada, tá? Eu vou falar o exemplo e vocês vão pensar se é um exemplo de fenômeno físico ou se é um exemplo de fenômeno químico. Lembrando, o fenômeno físico, a gente viu que é aquele que não tem alteração na sua composição. Ele permanece do mesmo jeito. O químico, o fenômeno químico, aí ele tem uma alteração na sua composição. Então, ele pode mudar para uma outra coisa, tá? Quem tiver dúvida aí, deixa na página aí que vocês acabaram de copiar, para ter uma colinha aí das definições, tá? Então, vamos lá. Primeiro, formação de novas substâncias. Eu tenho uma substância e aí ela formou outra. Que tipo de fenômeno é? Químico. Professora? Químico. Oi, quem chamou? Você pode repetir, por favor? Para mim travou. Tá, vamos lá. Eu falei o seguinte, o exemplo é o seguinte. Formação de novas substâncias. Eu tinha uma substância e aí formou uma outra substância, tá? Que tipo de exemplo é esse? É um fenômeno químico ou físico? Já tinham dado a resposta aí. Quem tinha dado a resposta? Foi Kailane? Foi, químico. Isso, químico, porque eu tinha uma coisa, um tipo de substância, e aí se formou outra. Então, toda vez que tem alguma alteração, a gente classifica isso como fenômeno químico, tá? Vamos outro exemplo. Reações químicas. É um fenômeno físico ou químico? Eu tenho uma substância, ela vai se reagir com outra e vai virar uma outra coisa. Que tipo de fenômeno é? Fenômeno químico. Também químico. Muito bem. Isso aí. Agora preste atenção. Eu tenho um lápis, tá? O lápis é um corpo, né? O exemplo de um corpo, porque ele tem uma utilidade, que a gente escreve com ele. Aí, ó, eu deixo ele cair. Vou colocar assim, fica melhor. Deixo ele cair. Que é um corpo em queda livre. Um corpo em queda livre é um fenômeno químico ou físico? Ele caiu. Ele deixou de ser lápis? Físico. Não, físico. É físico. Isso, muito bem. Estão conseguindo entender? Isso aí, físico. Ele era um lápis,
Ele caiu, mas ele continuou sendo um lápis. Então, é um fenômeno físico. Não houve alteração nenhuma ali na composição do lápis. Ele está aqui intacto de novo. O máximo que pode acontecer é se cair de uma altura muito alta, quebrar a ponta, né? Mas ele continua sendo lápis, certo? Outro exemplo. Fervura da água. A gente pega uma chaleira e coloca no fogo para ferver, tá? Aí vamos analisar o que acontece. A água começa a ferver ali, e aí é um fenômeno químico ou físico? Físico. Ela não deixa de ser água. Físico, porque não deixa de ser água. Tudo bem. Agora, se eu esquecer a chaleira lá e essa água evaporar toda, secar a chaleira, continua sendo físico ou acontece um químico? A água vai secar, mas... A água vai secar, ela vai parar aonde? Quando ela evapora? No ar, né? No ar, nas nuvens, né, na atmosfera. Mas deixa de ser água? Não. Não. Não, ela só mudou de estado. Era o estado líquido e foi para o estado gasoso, né? Porque evaporou. Ela continua sendo água. Então, também é um exemplo de fenômeno físico, tá? Não alterou a composição ali da água. Estão conseguindo entender essa diferença? Sim. Professor, Oi, pode falar. professor. Pode falar, tô te ouvindo. A água no estado... Ah, tô falando. A água no estado gasoso, ela pode matar a sede? Pode matar a sede? A sede não, tá? Mas quando a gente respira, no ar tem o vapor de água. Então, a gente sente, assim, uma respiração, a gente tem uma respiração um pouco melhor porque o ambiente está úmido. Quando o ambiente está muito seco, que o vapor de água, né, está num nível muito baixo, aí a gente já tem dificuldade de respirar. O nosso nariz fica bem seco por conta dessa umidade do ar. A gente chegou até a falar um pouquinho sobre isso, acho que ano passado, né, quando a gente viu, acho que foi a nossa última matéria que falava sobre previsão do tempo. Eu falei para vocês que na previsão do tempo, geralmente, quando a gente assiste a previsão do tempo na televisão, sempre dá a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é exatamente esse vapor de água que tem no ar, tá? Não vai matar a nossa sede, mas a gente consegue viver, respirar bem melhor quando tem uma grande presença de umidade no ar, quando o ar está bem úmido. Se ele tiver muito seco, já sente dificuldade. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Sim? Ó, Pedro está fazendo sinal de positivo. Na aula de quinta-feira, então, a gente vai continuar mais um pedacinho, tá? Peço a vocês que já vão dando uma lida nesses conceitos, nessas palavrinhas, para já irem se acostumando, tá? Para que nas próximas aulas, quando a gente falar a palavra, a gente já tem na nossa cabeça o significado delas, tá? Mas qualquer coisa, se vocês não lembrarem do significado, como está na primeira página do caderno, toda aula que eu falar a palavra que vocês não lembrarem do significado delas, vocês podem voltar na primeira página do caderno e dar aquela coladinha, tá bom?